Walls Petroleum, uma cerveja que tem história, petróleo e muito mais. Bora provar? Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja. Hoje vamos fazer a avaliação dessa Walls Petroleum, uma cerveja que é super bacana, uma Russian Imperial Stout. Quando a gente fala de Russian Imperial Stout, a gente está falando de quê? Uma cerveja com graduação bem alta, uma cerveja forte, complexa, com bastante maltes torrados, que além da cor, elas também colaboram bastante com o sabor. Além disso, ainda podem trazer amêndoas, pode trazer chocolate, o próprio café, entre outras. Essa cerveja, ela tem uma história curiosa. Para quem gosta de saber de histórias a respeito de cerveja, tem um documentário que fala sobre o petróleo é nosso, que é uma disputa judicial entre a Dum e a Walls. A Dum, na verdade, é uma cervejaria ali da região da Grande Curitiba e que criou essa receita. Eles levaram para a cervejaria Walls, que aprovou, começou a produzir, e quando foi vendida a Walls, a fábrica da Walls, para Ambev, essa receita acabou indo junto. E aí o embate judicial era justamente nesse sentido, porque o acordo que se tinha dizia que não tinha, essa receita não poderia ter sido vendida. Quem gosta, assiste e acompanha o documentário. Ele, entre outras coisas, ele fala sobre esse embate, que é a causa principal do documentário, mas a história é bem bacana também. Mas, como a gente tem mais acesso a essa Walls do que a Dum, por enquanto a gente vai ficar com essa cerveja aqui. Bora provar! Muito legal, ela vem nessa garrafa que eu acho muito bonita, além de todo o charme da própria rolha e do cestinho, né? Já que não tem tampinha, a indicação vem no cestinho da cerveja. Até pela graduação alcoólica não se espera uma carbonatação muito alta nessa cerveja. Como o residual de açúcares fermentáveis é alto também, ela provavelmente eles colocam nessa garrafa reforçada justamente por causa disso. Além, claro, de valorizar o produto, porque, querendo ou não, é uma cerveja bem mais cara. A indicação para beber essa cerveja é num copo largo, essa é a definição que eles utilizam. Mas a gente sabe que uma Russian Imperial Stout a gente pode levar tanto num copo parecido com um copo de conhaque, como que seria um snifter. Eu optei por um cálice, que também é um copo legal para que a gente possa sentir as nuances e a complexidade dessa cerveja. Particularmente gosto bastante desse copo, dessa taça aqui da Boêmia, para tomar cervejas de abadia. Coloração dessa cerveja: preto, petróleo, colarinho marrom, lembrando óleo, densa, e a carbonatação a gente não consegue ver muita coisa aqui, só pelas bolhas ali que elas dissipam ali do próprio colarinho, né? O aroma: madeira, lembra bem madeira, talvez um sabor que lembre fungo. Ela tem um torrado, mas está mais sutil, o que chama atenção, porque eu esperava um pouquinho mais torrado. Talvez ela esteja um pouquinho gelada demais. Sensação de boca: aquecimento, né? Já sente logo de cara que a presença alcoólica dela é uma cerveja forte, cerveja densa, encorpada, um corpo aveludado, um sabor condimentado, possivelmente do próprio álcool, né? Então fica como se tivesse umas bolhas assim em cima da língua. Paladar:
A gente sente um torrado que ele se intensifica à medida que a cerveja ela passa na boca, um sabor de caramelo, um amargor elevado, ao mesmo tempo que a gente tem um palato doce também. Então fica essa questão do contraste entre o amargo e o adocicado. Mas eu diria um pouco desequilibrado. Em que sentido? São sabores que eles não estão se complementando. A gente tem o álcool, a gente tem o doce, no doce maltado, caramelo, o amargor, alguma coisa que lembre um vegetal, um pouco vegetal. E no meio disso tudo ainda tem o torrado. Por mais que seja bacana a gente sentir cada uma dessas características em momentos distintos, quando a gente está degustando uma cerveja, ainda assim ela parece que ela está concorrendo, ela não está complementando, trazendo uma experiência nova ou mesmo uma experiência mais completa e complexa. Aqui parece aquela coisa que não homogeneizou, talvez possa usar essa palavra. Walls Petroleum Imperial Stout, uma cerveja forte, escura, com cacau. 12% de teor alcoólico. Eu vou deixar aqui em cima o índice de amargor, quantos IBUs tem essa cerveja aqui também. Não está marcando aqui no rótulo. É uma receita elaborada pela cervejaria Doom em conjunto com o mestre cervejeiro da Walls. Cerveja do estilo Russian Imperial Stout, elaborada com os mais seletos ingredientes do mundo. Pó. Aromas de malte torrado, tem, lembra que eu comentei, não tão aparente, mas tem. Chocolate belga e toffee. Eu acho que aquele caramelo que eu citei pode ser interpretado como chocolate belga. Pode ser sim. Uma mistura do chocolate belga com toffee. Amargor do lúpulo em equilíbrio com a potência dos maltes. Textura licorosa, densa e aveludada, cor escura e opaca, creme denso e espesso. O creme que deixou um pouquinho a desejar, né? Vê que eu servi, ela não formou um creme muito denso e logo baixou também, tá? E aqui diz, ó, falta exatamente 1 ano para o vencimento da cerveja. Por mais que ela seja uma cerveja de guarda, né? Que mesmo independente do prazo que a gente estivesse tomando ela deveria sim manter algumas propriedades, como por exemplo essa questão do colarinho, né? Até pela própria densidade, ela poderia ter formado um colarinho mais cremoso. Água, malte de cevada, açúcar mascavo de cana, aveia, lúpulo, extrato de cacau e levedura. Aqui na descrição ela não fala também da questão do cacau, né? Vamos dizer assim, na historinha que ela conta, só a parte dos ingredientes. O que eu imagino que ela queira remeter ao chocolate belga e ao próprio toffee. No entanto, sabor de cacau eu acho que não está muito aparente aqui nessa Walls. Mas eu já provei outras vezes e eu tive outra percepção dessa cerveja. Eu acho que ela já mudou um pouquinho. Vou fazer uma consideração, né? Quando a gente fala aqui que a Walls ela foi vendida, foi o braço de inovação da Ambev, que é a ZX SA, que tem investido bastante nessa parte de cervejarias artesanais Brasil afora. Galera, esse é o Walls Petroleum. Como eu comentei com vocês, ela parece que não está em harmonia essa cerveja. É como se ela não tivesse pronta ainda para o consumo, por mais que eu já tenha ela na minha cervejeira já há algum tempo e muito dentro da validade, com certeza mais de 1 ano para terminar. Então eu realmente esperava um pouquinho mais dessa cerveja aqui hoje.
Mas fica a dica, o Walls Petroleum não é uma cerveja ruim, pelo contrário, é uma cerveja boa. Poderia ser muito melhor, mas hoje ela tá dessa forma, tá bom? Galera, cheers!